Fala galerinha, aqui quem fala é o professor Fábio Costa, professor de matemática do canal FM+, e hoje eu estou aqui para trazer a segunda parte da segunda aula do projeto UERJ, beleza? Bom, na primeira parte dessa segunda aula nós falamos de sequência de uma maneira geral, né? E agora, falamos da parte da teoria. Agora eu vou começar a fazer os exercícios que caíram na UERJ dos últimos anos, que falam de sequência, PA, PG e assim por diante. Vamos lá. Primeira questão, UERJ 2023. Considere a seguinte equação: x mais x sobre 3 mais x sobre 9 mais pontinho, pontinho. Galera, se liga que quando tem isso aqui é uma ideia de algo que não vai terminar. Então, provavelmente, eu estou falando de uma PG infinita, tá bom? Sabendo que o primeiro membro dessa equação é uma soma de termos de uma progressão geométrica infinita. Qual é o valor de x? Queridos, ele já deu a dica. Isso aqui, essa parte aqui, ó, é uma soma de termos de uma PG infinita. E eu sei que a fórmula da soma da PG infinita é dada por A1 sobre 1 menos Q. Então, eu preciso dessas informações. Faz contigo aqui, pensa comigo. A soma, a questão deu, vale 18. O primeiro termo, a questão deu, vale x. Muito bem. Falta descobrir a razão. Como eu estou numa PG, a razão é o segundo dividido pelo primeiro. Ou seja, o segundo termo, que é x sobre 3, dividido pelo primeiro, que é x sobre 1. Divisão de fração, chuchus. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Corta x, 1/3. Beleza. Agora eu já tenho todas as informações. Ó. A soma é 18. O primeiro termo vale x. 1 menos a razão, que é 1/3. Agora a gente vai resolver essa situaçãozinha aí, ok? Antes de mais nada, eu vou fazer separadamente 1 inteiro menos 1/3. Bom, eu tenho algumas maneiras para resolver isso. Uma delas seria colocando aqui sobre 1 e fazendo MMC entre 1 e 3, que eu sei que vai dar 3. Então, esse denominador 1 vira 3, então eu multiplico por 3. 3 vezes 1, 3. Esse denominador 3 tem que virar 3, então eu multiplico por 1. E multiplica lá em cima 1, eu chego em 2/3. Ok? Então, eu fiquei com a seguinte situação. 18 é igual a x dividido por 2/3. Só que esse 18 é 18 sobre 1. E eu tenho agora uma proporção. Eu posso multiplicar em cruz. Ó. 1 vezes x, x, 18 vezes 2/3. Como aqui é uma multiplicaçãozinha, eu vou multiplicar 18 vezes 2, 36, dividido para 3, x é igual a 12. A alternativa certa, a letra D. Beleza? Então, a primeira foi. Vamos para mais uma questão. UERJ 2019. Os triângulos A1B1C1, A2B2C2, A3B3C3, ilustrados abaixo, possuem perímetro P1, P2, P3, respectivamente. Tá bom, tem um triângulo grandão aqui, um outro menorzinho aqui e o outro menorzinho aqui. Os vértices desses triângulos, a partir do segundo, são os pontos médios dos lados do triângulo anterior. Ah, legal. Então, de uma maneira geral, se eu tenho um lado, o valor de um lado de um triângulo, eu vou pegar e dividir por 2, porque aí é ponto médio. Beleza, tá? Aí ele diz, A1B1, que seria tudo isso aqui, ó, vale 7. Isso vale 7. Assim como B1C1, isso aqui também vale 7. E A1C1, que é isso aqui, ó, vale 4. Como divide ao meio, vamos botar aqui, eu posso falar que isso aqui vale 3,5, 3,5, aqui 3,5, 3,5. E aqui 2 e 2, porque ele falou que esse pontinho aqui é o ponto médio, divide ao meio. Bom, de cara a gente já pode calcular o P1. P1 seria 7 mais 7
mais 4, que vai dar um total de 18. Fechou? Beleza. Só que eu quero que você observe o seguinte, esses triângulozinhos aqui, ó, eles são triângulos semelhantes. Esse grandão é semelhante a esse aqui, esse grandão é semelhante a esse aqui de cima, e esse grandão é semelhante aqui ao de baixo. Então, olha o que eu posso observar, presta atenção. Por exemplo, aqui vale 2, ó, esse pedacinho vale 2, aqui vale 3,5. Esse B2C2 também vai valer 3,5. Olha lá. Aqui eu tenho, aqui na direita, C2B1, 3,5. A2B1 tem 3,5, então aqui vale 2. E esse aqui em cima, C1B2 vale 2, C1A2 vale 3,5. Então esse aqui vale 3,5. Então eu já consigo descobrir o perímetro 2, que é do triângulo A2, B2, C2, que seria 3,5 mais 3,5 mais 2, que dá um total de 9. Porque eu sempre estou dividindo no ponto médio. Então aqui vai acontecer exatamente isso. Eu estou sempre dividindo por 2. Então, com certeza, o perímetro do 3 vai ser 4,5. Então, se liga só. Eu estou pegando o perímetro 1 para o perímetro 2, eu dividi por 2. Do 2 para o 3, eu também dividi por 2. Então, se eu estou dividindo sempre por o mesmo valor, eu estou falando de uma PG. E a minha razão significa dividir por 2. Mas dividir por 2, chuchuzinhos, é a mesma coisa que multiplicar por meio. Ok? Multiplicar alguma coisa por meio equivale a dividir por 2. Alternativa certa, letra C. Foi? Vamos para mais uma? Vamos lá, galerinha. Vamos fazer mais uma questão da UERJ. UERJ 2018. Admitindo o retângulo cujos lados medem A e B, sendo A menor que B, é possível formar uma sequência ilimitada de retângulos da seguinte forma. A partir do primeiro, cada novo retângulo é construído acrescentando-se um quadrado cujo lado é igual ao maior lado do retângulo anterior. Eita, como assim? Por exemplo, olha essa primeira figura aqui. Nessa primeira figura, o maior lado é B, certo? Se o maior lado é B, observa que eu acrescentei na figura 2 um quadrado de lado B. Tá vendo? Agora, nesse retângulo grandão do 2, o maior lado é esse aqui. Eu acrescentei um quadrado aqui, ó, de lado A mais B. Fechou? E eu vou sempre acrescentando isso. Tá bom. A figura 4 destaca a linha poligonal P1, P2, P3, P4, P5, P6. Vamos achar ela aqui? Ó, P1, tá aqui. Que, por sinal, vale A, que é esse pedacinho aqui, né? Que aqui é A. É bom a gente colocar. Esse carinha, que é o B, né? Que seria isso aqui, ó. Esse Bzinho aqui. Essa linha aqui, P3, P4, que é o A mais B, que eu tiro daqui, ó. Tá vendo? Aqui é A mais B. Beleza? De P4 até P5 seria, eu posso olhar aqui, ó, B com A com B, né? A soma desses três carinhas, que seria A mais 2B. Perfeito? E esse carinha todo aqui, que é de P5 até P6, que é o que a figura 4 me dá. Que eu tenho como descobrir quanto vale isso aqui. Eu sei que esse quadrado aqui, esse quadradão aqui da esquerda, ele tem o lado valendo A mais 2B. E esse aqui de baixo, ó, cinza clarinho, é A mais B, que daria um total de 2A mais 3B. Isso está indo até o P6. Olha a pergunta dele. Mantendo o mesmo padrão de construção, o comprimento da linha poligonal de P1 até P7 é igual a... Preste atenção, queridos. Ele quer o tamanho dessa linha toda, só que indo até o P7. Vocês conseguem enxergar que nessa minha sequência, eu estou com isso aqui, ó, quer ver? Eu vou escrever aqui, ó, A, depois B, depois
A mais B, depois A mais 2B, depois 2A mais 3B. Isso está indo até o P6, eu quero o P7. Olha a maldade aqui, presta atenção na maldade. Olha só. Primeiro, segundo. O terceiro é a soma dos dois anteriores. Percebeu isso? O quarto é a soma dos dois anteriores, ó. B, A mais B. Esse carinha é a soma dos dois anteriores. Isso é muito parecido com a sequência de Fibonacci. Cada elemento é a soma dos dois anteriores. Então fala pro tio quem seria o próximo. Vai. O próximo seria quem? Esse mais esse, né? Ou seja, 3A mais 5B. E eu estou interessado, queridos, em somar tudo isso. Lembra que até aqui, ó, vou aumentar aqui para ver de novo. Até aqui, eu tinha até o P6, eu quero até o P7, então eu quero só até o próximo. Só que ele quer a linha poligonal, ele quer a soma de tudão. Eu vou somar geral. Quando eu somar geral, quanto eu vou encontrar? Vamos ver. Ó, quantos azinhos tem? 1, 2, 3, 4, 5. 5 com 3, 8. Já dava para matar a questão. Quantidade de B, vamos lá. 1B, 2, com 2, 4, com 3, 7, com 5, 12. 12B. Então, a alternativa certa é a letra B de Bosque. Olha que questãozinha bonita. Essa daí tinha que dar viajada na sequência de Fibonacci. Mais uma questãozinha. O UERJ 2018. Segundo historiadores de matemática, a análise de padrões como os ilustrados a seguir possibilitou a descoberta de triplas pitagóricas. O que é isso? Triplas pitagóricas. Queridos, quando a gente fala do Teorema de Pitágoras, basicamente ele é isso. Ele é aplicado necessariamente no triângulo retângulo. Ok? E existem alguns valores que a gente diz que são triângulos pitagóricos. Toda vez que você tiver um cateto valendo 3, o outro 4 e a hipotenusa 5, esse cara aqui é chamado de tripla pitagórica, né? Por quê? Porque você pode botar um 3K aqui, 4K e 5K, e essa constantezinha que eu coloquei, você ia acrescentando números naturais diferentes de 0. 1, 2, 3, e isso vai continuar dando a ideia do Teorema de Pitágoras. Por exemplo, se você coloca 2 aqui, você ficaria com 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. Se você aplicar o Teorema de Pitágoras aqui, você vai ver que vai funcionar, ó, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado vai dar 10 ao quadrado. Ok? Então, o triângulo 3, 4 e 5 seria uma tripla pitagórica. Outra que é muito usada é a que fala do 5, 12 e 13. Então, 5K, 12K e 13K. Ok? Então, 3, 4 e 5. 5, 12 e 13 são legais da gente analisar. Vamos agora continuar lendo. Antes da gente continuar lendo, vamos só fazer uma observaçãozinha aqui que eu acho que é válida. Observa só que na figura 1, eu tenho um quadradinho de lado 2 por 2. Na figura 2, eu tenho um quadradinho de lado 3 por 3. Na figura 3, eu tenho um quadradinho 4 por 4. Opa, já vi um padrãozinho aí. Se a figura é 4, com certeza o lado é 5 por 5. Se a figura é 5, eu tenho o lado 6 por 6. Então, o lado do quadrado é uma unidade a mais do que o número da figura. Ó, 6 por 6, 5 por 5. Aqui, 4 por 4. Se ligou? Prestou atenção? Tá bom. Observe os números inteiros, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, representados, respectivamente, pelas segundas, terceiras e quartas figuras. Ó, se o lado do quadradinho é 3, é a figura 2. Se o lado do quadradinho é 4, figura 3, o que eu tinha falado de ser 1 a menos. Satisfazem ao Teorema de Pitágoras. Dessa forma, 3, 4 e 5 é uma tripla pitagórica. Os quadrados representados pelas quartas, 11ª e enésimas figuras determinam outra tripla pitagórica, sendo o valor de n igual a, vamos respirar aqui, ó, quarta figura, 11ª figura
e enésima figura. Eu sei que se eu estou na quarta figura, eu estou formando um quadrado 5 por 5. Não é isso, gente? Tudo bem? Se o número da figura, o lado do quadrado é 1 a mais. Se eu estou na 11ª figura, é porque eu estou interessado no 12 por 12. Não é isso que eu te ensinei? Não é isso que a gente viu de padrão? Se eu estou na enésima figura, o lado vai ser n mais 1, n mais 1. Concorda comigo? É o que ele está falando na questão. Detalhe, eu acho que a gente já matou a questão, né? Se é 5, 12, esse lado aqui vale 13, né? Mas vamos tentar trabalhar com a ideia. Pelo que ele falou, eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras aqui para poder ver o que acontece. Ó, seria 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, dando n mais 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar 25 mais 144 igual a n mais 1 ao quadrado. Vamos deixar assim, não mexe nisso não. Isso aqui vai dar n mais 1 ao quadrado igual a 169. Se aqui está ao quadrado, joga uma raiz. Então, eu ficaria com n mais 1 igual a raiz de 169. Eu teria que colocar um mais ou menos aqui, ok? Na frente da raiz. Mas como eu quero o valor positivo, n mais 1 seria igual a 13. Ou seja, esse ladinho aqui do quadrado vale 13. Agora, olha a pergunta do tio Fábio. Qual é a posição da figura que faz com que o lado seja 13? É a figura número 12. Vê se não é isso. Por quê, queridos? Porque, olha só, se a figura é a 11ª, o lado é 1 a mais. Se a figura é a quarta, o lado é 1 a mais. Se o lado é 13, a figura só pode ser 12. Alternativa certa, letra B de Bosque. Outra questãozinha que tinha que estar observada legal. Fechou? Vamos para mais uma. Essa daqui é ótima. Também da UERJ 2018. Considere a sequência AN igual a 2, 3, 1, menos 2, tal, em que N pertence aos naturais diferentes de zero. Esse asterisco representa diferente de zero. Com 70 termos, cuja fórmula de recorrência é esse palavrão aqui. Queridos, fórmula de recorrência significa que para você encontrar cada elemento, você precisa olhar para os anteriores. Então, isso seria uma recorrência, ok? Para você encontrar um elemento, você depende de um anterior. É isso. O último termo dessa sequência é... Beleza. Vamos ver o que a gente calcula aí, como a gente calcula isso. Pensa com o tio Fábio aqui, queridos. Primeira coisa, olha a fórmula que ele deu para a gente. Cada elemento é igual ao anterior a ele, menos o anterior. Vê se não está sendo dito. Então, por exemplo, quando eu tenho o número 2, 3, 1 e menos 2. Olha o que está acontecendo. Vamos ver se isso é verdade. Para se chegar ao número 1, eu peguei o anterior a ele e diminuí o anterior. Ó, o 1 seria 3 menos 2. Verdade. Esse menos 2 seria o anterior menos o anterior dele. Verdade. O próximo elemento seria o anterior menos o anterior dele, 1. E essa continha, eu vou apagar isso aqui que eu fiz, hein? Essa continha daria menos 3. Vamos botar aqui embaixo. Menos 3. O próximo seria o menos 3 menos o anterior dele, que é o menos 2. Isso faz ficar positivo. Menos 3 mais 2 dá menos 1. O próximo seria o anterior dele menos o anterior, que é o menos 3. Aqui vai ficar positivo.
Menos 1 mais 3 vai dar 2. Opa! Olha o que está acontecendo. Observa que esses resultados começaram a voltar. O resultado aqui é 2. Com certeza, se eu fizer a próxima conta, vai dar 3. A próxima conta vai dar 1 e assim por diante. Ele quer saber qual é o último termo. Beleza. Então, preste atenção. Olha o que está acontecendo com a sequência. 2, 3, 1, menos 2, menos 3, menos 1, 2. Aí, com certeza, vai voltar para o 3, 1, pontinho, pontinho. Ou seja, está rolando uma repetição, desses carinhas aqui. Quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, de 6 em 6, eu vou ficar repetindo. Fechou? Sendo que, olha só, se eu quero saber qual é o número que ocupa a posição 70, eu vou pegar 70 e vou dividir por 6. Isso vai dar 11. Fechou? 11 vezes 6, 66. Para 70, falta 4. Significa que eu andei 11 grupinhos desse aí que eu marquei de roxo e fui até a quarta posição. Então, eu andei 11 grupinhos desse e parei na quarta posição. Então, ó, primeira, segunda, terceira, quarta. Então, com certeza, o resultado dessa bagaceira vai ser o menos 2. Eu andei 11 grupinhos desse de 6, deram 66 números. E aí eu comecei a contar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, que vem a ser esse resto aqui. Esse resto é quanto eu tenho que andar para saber qual é a resposta. Fechou? Queridos, fizemos as últimas questões de sequência. São questões que envolvem um pouquinho, além do teu conhecimento de PA, PG, de sequência, você precisa analisar as situações. Ok? Gente, um beijo, até a próxima aula. E vamos partir para análise combinatória, para a aula 3. Valeu!